E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InovaFlix Júnior. E gente, hoje eu tô aqui com esses dois do meu lado porque eu quero apresentar pra vocês quem que tá por trás de todos esses vídeos aí que a gente tá gravando. Pra que esses vídeos aconteçam, precisa ter alguém filmando, alguém pra editar, alguém pra fazer essas vinhetas super legais aí que a gente tá vendo. E os dois que têm feito isso têm sido esses aqui. O Samuel. E aí pessoal, tudo certo? Estão usando máscara? Estão passando álcool gel na mão? Tudo certinho? E o Andrei. E aí galera, tudo bem? É isso aí pessoal. Quando a gente voltar, esses dois vão estar lá junto com a gente também. Então é isso aí. Tem mais uma pessoa, gente, que eu quero mostrar pra vocês. Ela não tá aqui hoje, mas ela é uma pessoa que tem nos ajudado muito, que é a Bia. Olha a foto dela aí. Gente, a Bia, ela que tem feito todas as brincadeiras que a gente fez até agora. A brincadeira que a gente vai fazer hoje, todas as brincadeiras que a gente fez. Quem pensou nessas brincadeiras e preparou elas com todo carinho pra vocês foi a Bia, tá certo? Pessoal, hoje sou eu, Samuel, que vai apresentar a brincadeira pra vocês. A brincadeira é muito simples, é muito legal. Ela traz muito do que a gente aprendeu nas semanas passadas sobre educação e obediência aos pais, certo? Vai ser perguntas e respostas que eu vou perguntar pra vocês e vocês vão ter 3 alternativas para responder, certo? Então, bora lá! A primeira pergunta vai estar aparecendo na tela aí pra vocês. Eu vou falar e expor as alternativas, certo? Primeira, por que é importante honrar pai e mãe? Alternativa A, porque quando honramos nossos pais, estamos honrando Deus em primeiro lugar? Alternativa B, porque preciso ser bonzinho para meus pais gostarem de mim? Alternativa C, porque é muito fácil e divertido. E aí, qual que vocês acham que é? Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, Se você respondeu a alternativa A, você acertou. Porque quando honramos nossos pais, estamos honrando a Deus em primeiro lugar. Então, lembre-se disso. Segunda pergunta, pessoal, vamos lá. Quem que temos que honrar? Alternativa A, nossa mãe? Alternativa B, nosso pai? Ou é a alternativa C, nosso pai e mãe? Qual que vocês acham que é? Se você colocou a alternativa C, parabéns, você acertou de novo. Lembra disso. Não tem que obedecer só a mãe ou só o pai. Tem que ser o pai e a mãe ao mesmo tempo. Fechou? Terceira questão. Vamos lá, se você não acertou nenhuma até agora, essa aqui é a sua chance, hein? Qual o versículo da semana passada? Alternativa A, Efésios 6:2? Alternativa B, Romanos 5:4? Ou é a alternativa C, Salmos 16:1? Qual que vocês acham que é? Vamos ver se vocês acertam. Se você falou a alternativa A, Efésios 6:2, parabéns, você acertou. Pessoal, vou até recordar aqui vocês, Efésios 6:2 e também o 3. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Será que você acertou? Vamos lá, a última pergunta, hein? Se você não acertou nenhuma dessas até agora, essa é a sua chance. Vamos ver se vocês acertam. Mas também ela vai ficar um pouco mais complicada. Eu deixo de honrar a Deus se eu não honro meu pai e minha mãe? Por quê? Alternativa A, não, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. B, sim, porque os pais são representantes de Deus. Ou C, não sei. Kept you waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Se você falou a alternativa B, você acertou. Sim, porque os pais eles são representantes de Deus.
E aí pessoal, vocês foram bem no jogo de perguntas e respostas? Conseguiram lembrar aquilo que a gente está aprendendo nas últimas semanas? Antes da gente começar, eu queria relembrar com vocês o que a gente aprendeu na semana passada. Vocês lembram o que foi? Vamos relembrar? A primeira coisa que a gente aprendeu é a seguinte: quem honra os seus pais terá uma vida feliz, terá uma vida longa, terá uma vida abençoada por Deus. A segunda coisa foi que quem não honra os seus pais está correndo perigo e sofrerá as consequências. Hoje eu tenho mais algumas perguntas para fazer para vocês. A gente teve uma série inteira sobre obediência, não é verdade? Agora a gente está tendo uma série sobre honra. Mas vocês sabem me dizer qual que é a diferença entre obediência e honra? Sabem? Vamos descobrir? Para isso, eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre os nossos dentes. Isso mesmo, sobre os nossos dentes. Vocês sabiam que existem dois tipos de dente? A gente tem os dentes de leite e os dentes permanentes. Alguns de vocês acho que já perderam alguns dentes de leite, né? Já caiu esses dentes. Então, porque os dentes de leite, eles ficam com a gente só por um tempo. Depois de um tempo eles caem e no lugar deles entram os dentes permanentes. Os dentes permanentes ficam com a gente para o resto da vida, para a vida toda. A obediência, gente, ela é como se fosse um dente de leite. O que isso significa? Significa que nós só vamos obedecer os nossos pais durante certo período de tempo. Depois de um tempo, a gente não precisa mais obedecer a eles. Então, durante que período de tempo a gente deve obedecer os nossos pais? Enquanto nós formos dependentes deles, ou seja, enquanto a gente morar na casa deles, enquanto eles estiverem nos sustentando, aí nós devemos obedecer. Mas quando a gente sai da casa dos nossos pais, quer para morar sozinho e ter uma vida independente, ou a gente se casa e assim por diante, a gente não precisa mais obedecer os nossos pais. Porque quando nós estamos na casa dos nossos pais ainda, eles são autoridade sobre nós. Isso significa que eles podem dizer para nós o que nós devemos ou não fazer. Mas quando a gente sai da casa dos nossos pais, quer para morarmos sozinhos e ter uma vida independente, quer nos casando, a gente não está mais debaixo da autoridade dos nossos pais. Agora a gente pode tomar as nossas próprias decisões. Já a honra, pessoal, é como se fosse um dente permanente. Porque a honra, ela dura por toda a vida. Nós temos que honrar os nossos pais hoje, enquanto nós somos dependentes deles, enquanto eles nos sustentam, enquanto nós moramos com eles. Mas, mesmo depois da gente sair da casa dos nossos pais e casar, ter a nossa própria família, a gente vai ter que continuar honrando os nossos pais pelo resto da vida. Mesmo casado, com filho, mesmo com 60 anos, a gente vai ter que sempre honrar os nossos pais. Então a obediência, ela dura por certo período de tempo, mas a honra por toda a vida. Então a nossa pergunta foi: qual a diferença entre obediência e honra? E a resposta é: devemos obedecer aos nossos pais somente por um período de tempo, mas a honra deve durar a vida toda. Mas afinal de contas, de que forma nós honramos os nossos pais? Para responder essa pergunta, a gente precisa pensar um pouquinho sobre a palavra honra. Vocês já viram, gente, uma árvore que tinha vários galhos? Então, as árvores, elas são uma árvore só, mas que tem vários galhos, não é verdade? A palavra honra acontece da mesma forma. Ela é uma palavra só que tem vários significados. Isso significa que nós não honramos os nossos pais só de uma forma, mas de várias formas diferentes. E Deus, pessoal, Ele quer que nós honremos os nossos pais de uma forma completa, ou seja, de todas as formas. Não adianta a gente aprender uma ou duas formas de honrar os nossos pais e deixar de lado todas as outras. A gente precisa honrar os nossos pais de todas as formas diferentes. Durante a nossa série, a gente vai aprender sobre várias dessas formas de honrar os nossos pais. Então a nossa pergunta foi: de que forma nós honramos os nossos pais? E a resposta é: nós honramos os nossos pais de várias formas diferentes. E Deus quer que honremos os nossos pais de todas as formas. Então, pessoal, nós vamos para a nossa terceira pergunta, que é a seguinte: como nós honramos os nossos pais na prática? Como eu já disse, a gente vai aprender sobre isso durante toda a nossa série. Cada episódio a gente vai pensar sobre uma forma diferente da gente honrar os nossos pais. Hoje a gente já vai pensar sobre a primeira.
Você consegue adivinhar qual que é a primeira forma de nós honrarmos os nossos pais? Uma dica, a gente já teve uma série só sobre isso. Você sabe qual que é? Obediência. A obediência, gente, ela é uma das formas de nós honrarmos os nossos pais. Se a honra fosse uma árvore, a obediência seria um dos galhos, ou seja, a obediência é uma das várias formas que nós temos de honrar os nossos pais. Mas como nós já vimos, a obediência é diferente das outras formas, porque a obediência ela é só por um período determinado de tempo, enquanto a gente estiver na casa dos nossos pais e a gente for dependente deles. Quando a gente sair da casa dos nossos pais, a gente não vai mais obedecer a eles, mas nós vamos continuar honrando de todas as outras formas que a gente ainda vai aprender. Tudo bem? E, gente, uma coisa muito importante que nós temos que entender é o seguinte: para nós, que ainda estamos na casa dos nossos pais, que ainda dependemos deles e somos sustentados por eles, obedecer é a principal maneira de nós honrarmos os nossos pais. Quando a gente sair da casa dos nossos pais, a gente se casar e tudo mais, a gente vai ter outras formas, mas por enquanto essa é a principal forma de nós honrarmos os nossos pais. Obediência, gente, é algo muito importante. Por isso que a gente aprendeu, teve uma série só sobre isso. E a gente não pode obedecer de qualquer jeito, tem que ser do jeito de Deus, lembram? Então, para você adolescente, para você junior, para você criança, para você que ainda depende dos seus pais, a principal forma de você honrá-los é obedecendo de forma imediata, de forma inteira e de forma interna, como nós já vimos. Então vamos lá, pessoal, qual que é a resposta da nossa terceira pergunta? A pergunta foi: como honramos os nossos pais na prática? E a resposta é: para aqueles que ainda estão debaixo da autoridade dos pais, a obediência é a maneira principal de honrar, não é a única. Nós vamos continuar aprendendo de forma prática a honrar os nossos pais. Hoje foi só a primeira, tá certo? Vamos relembrar então o que a gente aprendeu hoje? A primeira pergunta foi: qual a diferença entre obediência e honra? E a gente aprendeu que nós devemos obedecer aos nossos pais somente por um período de tempo, mas a honra deve durar a vida toda. A segunda pergunta foi: de que forma nós honramos os nossos pais? E a resposta é: nós honramos os nossos pais de várias formas diferentes. E Deus quer que honremos os nossos pais de todas as formas. E a terceira pergunta é: como honramos os nossos pais na prática? E a resposta é: para aqueles que ainda estão debaixo da autoridade dos pais, a obediência é a maneira principal de honrar. Toda semana, pessoal, a gente vai ter uma palavra-chave. Essa palavra-chave vai representar uma das formas de nós honrarmos os nossos pais. Lembra que a honra é como se fosse uma árvore que tem vários galhos? Então, o primeiro que a gente aprendeu hoje é obediência. Então a palavra-chave dessa semana é obediência. Tentem decorar isso, porque cada semana vai ter uma palavra diferente para a gente decorar. No final a gente vai ter que ter decorado várias palavras, tá certo? Então, qual que é a maneira da gente honrar os nossos pais na prática? A primeira maneira é obediência. Pessoal, agora é a hora do desafio da semana. Puxa a vinheta, Samuel! Pessoal, o desafio da semana é vocês pensarem com vocês aí qual é a maior dificuldade para vocês honrarem e obedecerem o pai e a mãe. Se você tá aí e não toma banho há 3 semanas, sua mãe implorando para você tomar banho e você não vai, tá na hora de corrigir isso, né? Se você não arruma a cama quando você acorda, quando seu pai pede, tá na hora de você corrigir isso. Então você vai pensar, vai tirar lá do fundo da sua mente uma coisa que você mais tem dificuldade em obedecer e honrar o pai e a mãe e corrigir isso, certo? É fácil, né? Então beleza, pessoal, a gente tá ficando por aqui. Dê um like aqui no vídeo e até o próximo. Valeu, galera. Falou!